Meus irmãos, vamos dar continuidade do estudo da palavra do Senhor. Marcos capítulo 4 vai falar sobre a parábola do semeador. Interessante aqui que Jesus, ele conta essa parábola. Quem são os semeadores, irmãos? Os semeadores são os pregadores da palavra de Deus. A responsabilidade de pregar é nossa. Agora, quem é que vai fazer essa obra? Aí não é com a gente. Aí esta obra é do Espírito Santo. Igual Paulo, lá em 1 Coríntios, nos primeiros capítulos, havia havia assim uma contenda, né? Dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, enfim. Então Paulo disse, olha, eu plantei, Apolo regou, quem deu o crescimento ao Senhor. Então, estou aqui pregando, estou aqui falando, não sei quem vai ouvir, não sei quem vai ouvir a palavra, quem vai se converter, então a minha parte eu estou fazendo. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Romanos, capítulo 10, verso 9, se com tua boca confessar Jesus o Senhor e crer com o teu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração crê para a justiça, com a tua boca faz confissão para a salvação. Conforme diz as Escrituras, todo aquele que crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeu e gentio, pois mesmo é o Senhor de todos, abençoando ricamente com todos os que invocam. Aí Paulo aqui ele vai falar que o dever nosso é anunciar o evangelho, anunciar a semente, anunciar a palavra de Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aqueles que não creram? Como crerão se não há quem creram? Como crerão não há quem ouviram falar? E como ouvirão não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, como está escrito, com formosos maravilhosos que anunciam as boas novas, quer dizer, a boa nova da semente da palavra de Deus. Marcos 4 diz assim, outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar da Galileia. Ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou, assentou-se no barco, afastando-se da praia, e toda a multidão estava na terra, à beira-mar, na praia. E ensinava muitas coisas por parábola, ele fazia a sua doutrina. Escutai, saiu o semeador para semear. Quem é o semeador? Como eu falei, nós somos o semeador. Nós somos o semeador. O semeador, semeando ele, parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra caiu sob os pedregais, onde não havia terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. E saiu, porém, o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, crescendo os espinhos, e sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, germinou e cresceu e produziu 30 e 70 e 100 por um. Então Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. E quando Jesus se achou-se que estava junto dele os 12, interrogou acerca da parábola. E ele disse, vos é dado saber o ministério do reino do céu, mas não estão fora todas as coisas que diz por parábola, para que vendo não vejam e não recebam, ouvindo não ouçam e não entendam, para que se convertam e sejam perdoados os teus pecados. Então Jesus disse,
Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, aqui agora Jesus ele vai dar o discernimento do semeador, que saiu semear, e quando ele foi semeando essa palavra, a semente, que é vamos colocar aqui a palavra, né? Então essa palavra ela foi caindo em vários terrenos, né? Em vários terrenos. E aonde ela caía, essa palavra, ela tem que fazer uma ação. E além de ela não fazer uma ação, tem a parte do maligno que rouba aquilo que foi semeado no seu coração. Olha só. Então Jesus disse, porque perceber esta parábola, como entenderei esta parábola? O semeador semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Então, a palavra que foi semeada à beira do caminho, Jesus faz aqui a referência das aves, né? É Satanás. Então, a palavra é semeada, aí vem Satanás e arrebata, tira o que foi semeado no coração. Quer dizer, o diabo, o inimigo, o adversário, coloca dúvida no coração da pessoa. Verso 16. Da mesma forma, o que recebem a semente, um solo rochoso, que são os que ouvem a palavra e logo com prazer recebem. E não tendo, porém, raiz em si mesmo, são pouca duração, sobrevindo as tribulações, a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então Jesus aqui fez uma comparação da palavra que caiu entre os espinhos, entre os pedregais, e logo não tendo raiz, não tendo terra, aí Jesus faz aqui a comparação das tribulações, as perseguição da vida, logo deixa os caminhos do Senhor. E outros são os que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos, a riqueza, os demais ambições, estando sufoca a palavra e ficando ela infrutífera. Então, Jesus faz uma comparação aqui, uma metáfora da palavra que foi semeado entre os espinhos. E os que recebem a semente em uma boa terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto, 30, outros 70 e 100 por 1. Veja aqui que aqueles que ouvem a sua palavra, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo, vamos recordar aqui, acho que é Mateus capítulo 7, se não me falhe a memória. Que não falhe a memória, Jesus diz aqui, quer ver? Jesus, ele vai dizer assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e a não pratica será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Versículo 21. Jesus vai falar aqui qual que é a nossa candeia do nosso corpo, são os nossos olhos. E ele disse, vem a candeia para ser posta debaixo do arquire ou da cama, ou vem com antes para ser colocado no velador. Pois nada é encoberto que não há de ser revelado, e nada que fica oculto não há de ser descoberto. Então, irmão, nesse mundo e na vida vindoura, nada que o homem faz é escondido, porque existe um Deus que sabe todas as coisas, que é onisciente, onipresente, onipotente e um Deus mutável. Então esses são os maiores quatro, os atributos mais conhecidos que a gente conhecemos, né? Que é o Deus onisciente, ele conhece todas as coisas, onipotente, que não há um Deus mais poderoso do que ele.
onipresente, que ele está em todos os lugares. E a imutabilidade, quer dizer, Deus é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus disse, entendei que ides ouvir, com a medida em que medireis, me medirão a vós, e ainda acrescenta: o que tem lhe será dado, e o que não tem lhe será tirado. Parábola da boa semente. E disse ainda: o reino de Deus é semelhante ao homem que lançou a semente na terra. Dormiu e se levantou de noite e de dia, e a semente brotou e cresceu, e não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutificará primeiro a erva, depois a espiga, e outro último o grão cheio de espiga. Quando dá fruto, está maduro, logo passará a foice, porque chegará a ceifa. Verso 30. De novo Jesus: semelhantemente o reino do céu, ou com a parábola representaremos, como um grão de mostarda, quando o que se semeia, menor do que todas as sementes da terra, e tendo sido semeada, cresce e faz maior de todas as hortaliças, e deita-se grandes ramos, de maneira que as aves do céu aninham-se à sua sombra. Versículo 33. Com muitas parábolas é semelhante o que dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Verso 34. Sem parábolas não lhe falava, tudo explicava em particular aos discípulos. Verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, ele levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com outros barquinhos. Ora, levantou-se um vendaval, ondas se arremessavam contra o barco, de modo que estavam a encher. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos desesperados, dizendo: mestre, que importa que perecemos? E ele, tomando, respondeu o vento e disse: cala-te, aquieta. Então o vento quietou e houve bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles entendiam grande temor e perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Claro que obedece, né, irmãos? Se Jesus é Deus, tudo está no seu controle, né? Jesus é Deus. Então, nesse momento, a natureza estava no seu controle. Que Deus abençoe.